Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês, eu voltei com o canal. Eu espero que vocês gostem do tema que eu trouxe hoje pra vocês. E, enfim, gente, deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. E é isso. Hoje eu trouxe mais um caso criminal e bora pro vídeo. Então, gente, a Carla Jane Walker, ela nasceu dia 31 de janeiro de 1957 no Texas. E ela e sua família viviam em Fort Worth, que é no Texas também. E ela tinha 3 irmãos e 3 irmãs. Não se tem praticamente nenhum relato de como foi a infância dela. O próximo relato que a gente vai ter vai ser da sua adolescência, então a gente não sabe muito o que se passou nesse período ali de infância dela mesmo. E os dados que temos são do período dali em diante, né, da adolescência. Na fase da adolescência dela, ela estava envolvida nos esportes, ela era cheerleader e ela começou a namorar com um jogador de futebol que era Rodney Roy McCoy. Eles se conheceram ali naquele período, né, na fase da adolescência, e começaram a ter um relacionamento. Eles tinham um relacionamento amigável, muito saudável, e onde um ia, o outro estava grudado. Então eles eram sempre muito próximos, eles faziam tudo juntos. E eles praticamente nunca brigavam. Então, gente, falando um pouco sobre a data do ocorrido, tudo aconteceu dia 17 de fevereiro de 1974. Ela e o namorado tinham acabado de sair de um baile de Dia dos Namorados na Western Heights High School, que era a escola que eles estudavam. E nessa época ela estava com seus 17 anos. Eles haviam acabado de jantar no restaurante de frutos do mar com um casal de amigos e pararam numa pista de boliche para usar o banheiro. Eles estavam conversando, bebendo e namorando dentro do carro, quando de repente o agressor abriu a porta do carro com tudo, o que fez com que o casal não tivesse tempo para esboçar reação nenhuma. E quando eles viram, tudo já estava acontecendo, eles não tinham mais como escapar, vamos dizer assim, né? Pelo agressor. Enquanto Rodney McCoy, ele foi chicoteado pela pistola do agressor, o que acabou deixando ele inconsciente. Então ele não lembrava de quase nada do que tinha acontecido até aquele momento ali, né? Porque ele perdeu a consciência. Depois é relatado nas investigações que ela implorou pro agressor não fazer nada com o namorado dela e que ela iria fazer tudo que o agressor quisesse, mas era para deixar eles em paz. A única coisa que ele se lembra é que ele foi golpeado diversas vezes e que o agressor chegou a apontar a arma para ele, mas por sua sorte, o agressor só apertou o gatilho e a arma não disparou. Ele descreveu o agressor sendo um homem branco de mais ou menos 1,80 m de altura. Uma das últimas frases que ele se lembra ter escutado da namorada foi: "Vai buscar meu pai". Logo depois que ele recobrou a consciência, ele estava completamente machucado e ele foi com a roupa encharcada de sangue direto para a casa dos pais de Carla para avisar tudo o que tinha acontecido e para comunicar a eles para que eles fizessem alguma coisa. Ele, depois de ter recobrado sua consciência, ele passou a procurar a namorada ali pelos arredores e pelo estacionamento desesperadamente. Então ele não obteve sucesso nenhum e ele acabou indo para a casa dos pais dela para que eles pudessem fazer alguma coisa para ajudar ele, né? Chamar a polícia e comunicar tudo o que tinha acontecido. Ele estava muito machucado, em estado de choque, com a roupa toda encharcada de sangue. E ele, desesperado, bateu na porta e a irmã de Carla, que atendeu, a Cynthia, que tinha 18 anos. E então ali que eles começaram a comunicar a polícia, as autoridades e tudo o que tinha acontecido. As únicas coisas que foram recuperadas, que eles conseguiram encontrar ali de pistas, foi o clipe que havia caído da arma e a carteira de Carla. Mas mais nada. Não havia nenhum sinal dela por ali. Além da carteira, né? Além do seu pertence. Eles então chamam a polícia para que as buscas comecem, né? Aí, a partir desse momento, Rodney ele vai dizer à polícia que ele acredita que o sequestrador era um jovem com cerca de 20 anos, cabelo ondulado, curto, com sotaque do Texas, que ele estaria vestindo um colete verde brilhante sem mangas e um chapéu de cowboy branco. Então, imediatamente após ter essa descrição, eles começam as buscas por Carla. As buscas foram feitas das mais diversas formas, desde carro, a pé, até utilizar um helicóptero. Nas primeiras 48 horas, nada foi encontrado. Nesse meio tempo, a família estava totalmente sem chão, completamente no escuro, porque não tinha pista, não tinha sinal nenhum de Carla, então eles estavam procurando, sem nem saber por onde começar a procurar direito,
porque eles não tinham nenhum telefonema, nenhum sinal, nada. 72 horas após o crime, o corpo é encontrado numa vala de drenagem aberta, um bueiro, no lago de Benbrook. Ela estava parcialmente vestida, as suas roupas estavam rasgadas e os pais dela conseguiram a reconhecer mesmo sem antes de ver o corpo. Eles reconheceram pelos objetos e pelos pertences que ela estava utilizando, né? Pelas joias. Que estavam espalhadas no local antes mesmo deles irem lá e verem o corpo, né? Frente a frente. A autópsia do corpo dela revelou que ela foi espancada, torturada e estuprada e estrangulada, né? Que foi a causa da sua morte, estrangulamento. Exames toxicológicos mostraram que ela havia recebido várias injeções de morfina, que é um sedativo de compra restrita e controlada. E é um sedativo bem forte, por sinal. Nesse meio tempo, a polícia já começou a ter alguma lista de suspeitos, né? Mas com a tecnologia que eles tinham na época, ela não era adequada para que eles conseguissem buscar o assassino através do DNA encontrado nas roupas de Carla, que foi preservado, né? Além dos fluidos corporais. Uma das grandes dores de Roy McCoy, né? É de não ter conferido a porta do carro, se ela estava trancada ou não. Porque eles costumavam sempre tomar muito cuidado com isso, mas naquele dia em específico eles tinham saído com o carro da mãe de Roy e ele havia apresentado problema na tranca, o carro. Então talvez eles tivessem conferido a porta, poderia ter evitado de que ela se abrisse com tanta facilidade. Então ele se culpava muito por não ter conferido a porta, né? Porque a Carla achou que tinha trancado e no fim o agressor conseguiu abrir facilmente e invadir o carro e atacar eles. Mais de 200 ligações foram feitas para a polícia, mas nenhuma levou a lugar nenhum. Nesse meio tempo foi até oferecida uma recompensa para quem trouxesse alguma informação que fosse relevante para o caso, mas ninguém trouxe, então nada aconteceu. O caso ficou naquela ali, né? Nesse tempo todo, ficou parado. Um dos primeiros suspeitos, no caso que foi uma pessoa que foi tratada como de interesse, foi Glenn Samuel McCarley, que tinha 31 anos na época. Ele tinha diversas passagens policiais por roubo, furto, e os seus registros estaduais eles mostram que ele ficou por pouco tempo na prisão. Ele ganhou direito à liberdade condicional em abril de 1961. Na época, quando tudo aconteceu, ele morava a 1,5 km do local onde foi feito aquilo tudo com Carla, e ele havia acabado de sair da prisão. Recentemente, por coincidência, ele havia comprado uma Ranger 22, que é uma pistola, né, de calibre 22, e a mesma ela foi roubada, mais ou menos na época do caso, do sequestro. Quando perguntaram pra ele por que ele não relatou esse roubo, ele disse pra polícia, que ele ficou com medo porque ele era um ex-presidiário. Ele também disse que após ele sair da prisão, ele queria ter uma vida tranquila com a sua família, então ele não queria que nada atrapalhasse isso. Ele era casado, tinha 2 filhos e ele gostava bastante de sair pra pescar, era o seu hobby. Ele alegou que no dia do crime ele estava em casa, mas a sua esposa ela não iria poder confirmar seu álibi porque ela não estava em casa. Ela havia saído. Ela estava viajando, visitando parentes. No dia do sequestro, ele trabalhou até as 4h30 da tarde como motorista de caminhão e no dia seguinte ele havia pegado uma folga prolongada. Ele negou qualquer envolvimento com o caso, ele disse que não conhecia a vítima, ou seja, não tem por que eles suspeitarem dele. Em abril de 2019, a polícia recebeu uma carta anônima de alguém dizendo que sabia quem era o assassino de Carla. E a polícia acreditou que divulgando essa carta eles teriam alguma pista maior para que eles pudessem continuar a investigação. E a polícia, inclusive, nunca respondeu o porquê de nunca ter divulgado essa prova antes, porque eles só foram divulgá-la em 2019, se a carta foi recebida em 1974. Ficou todo esse tempo com essa prova arquivada. E a polícia nunca respondeu o porquê disso. Sendo que essa era uma das maiores, ou talvez a única, pista para o caso. Em 2020, as amostras de DNA elas foram recolhidas e enviadas para um laboratório privado que usou uma tecnologia pioneira para a identificação do DNA do assassino. Após muita análise, o DNA do assassino se mostrou compatível com 3 irmãos. E um deles, adivinha quem era? Glenn Samuel McCarley. Então, nesse momento, volta como suspeito do caso. A polícia, então, vai visitar ele para tirar limpo toda essa história. Em 7 de julho de 2020, a polícia vai para a casa dele, recolhe lixo e manda para o laboratório. Amostras de saliva foram retiradas de copos e garrafas descartadas. Então, com toda essa análise, no dia 4 de setembro, o laudo pericial confirmou que o DNA correspondia com o DNA que estava sendo encontrado nas roupas de Carla.
No 10 de setembro eles foram visitar ele de novo e ele aceitou dar o DNA, mas ele não se mostrou culpado, né? Ele se declarou inocente de novo, mas ele aceitou dar o DNA dele pra polícia. E mais uma vez, adivinhe, o DNA correspondeu. Dessa vez com uma amostra retirada de DNA, né, do sutiã de Carla. Então tiveram mais uma comprovação de que era ele. Então ele não tinha mais como escapar. Todas as provas e tudo estava levando a ele. Não tinha mais jeito. Falando um pouco sobre a sua condenação, quando ele tinha 78 anos, dia 22 de setembro de 2020, ele foi preso por conexão com o assassinato de Carla Walker. Foi detido e acusado de homicídio culposo com uma fiança de $100 mil. Eles acreditam, os detetives, né, que o crime ele foi aleatório, que a vítima e ele não se conheciam. Foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Divulguem esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo. Deixem o like, deixem os comentários. Eu vou tentar achar o podcast para deixar aqui para vocês possam ter mais detalhes do crime e de tudo como aconteceu. E eu acho que vale a pena vocês assistirem. E eu vou deixar também o link da pesquisa que eu me baseei para trazer esse vídeo aqui para vocês. Aqui embaixo, para quem quiser dar uma lida. Foi esse o vídeo, gente. Até o próximo. Tchau.